Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz por ver a Aline aqui, visitando essa noite. Mais uma vez. Nossa irmã Marlene, mais uma vez também visitando. É seu filho ou é seu filho? É Paulo, né? E o nome da acompanhante é Vanessa, ela é sua esposa. E a nenenzinha? Helena. Deus abençoe vocês, viu? Estamos muito contentes pela visita de vocês. Fiquem à vontade. Amém? Dá um abraço aí quem está perto dela, da Aline, mais uma vez nessa noite. Que se sinta acolhida neste lugar, que seja bem-vinda nesse lugar. Nós temos prazer, o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos e em nome de Deus e também contar com a presença desses ilustres visitantes em nosso meio. Se falou aqui nessa noite que comemora-se a Páscoa hoje devido ao calendário gregoriano, né? O mundo aí festeja a Páscoa. Na verdade, festejam a Páscoa do coelhinho da Páscoa. Verdadeiramente. Quem ganhou ovo de Páscoa? Quem ganhou ervas amargas? Quem leu o Evangelho? Quem entendeu o que é Evangelho? Um pastor, um grande polemista aí da atualidade, falou uma coisa que é muito verdade. Se o seu filho fala muito de coelhinho da Páscoa, é que ele nunca ouviu falar do cordeiro da Páscoa. Por isso que a igreja fala. O coelhinho, por exemplo, hoje a igreja está um pouco vazia, faltou bastante gente, e eu creio que muitas igrejas também faltou. Porque é muito melhor usar um feriado para passear na praia, né? Ver um sítio, fazer alguma coisa. Que importância tem esse feriado de hoje? Se comemorar o que hoje? Porque não conhece o cordeiro imaculado, nunca falaram sobre o cordeiro. Uma das questões que eu tive que deixar a outra igreja, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar do cordeiro da Páscoa, do verdadeiro cordeiro pascal, do verdadeiro sentido da Páscoa, do verdadeiro sentido da morte, do Calvário de Jesus. E o que você vê hoje aí é uma repetição de várias décadas, centenas de anos, talvez alguns milênios já, que as pessoas desprezam totalmente o significado da morte do Filho de Deus. As pessoas adulteram a palavra, adulteram o Evangelho, maqueiam o Evangelho, deixam o Evangelho bonito, doce, saboroso. Ele é mesmo, ele é maravilhoso. Mas desprezam a agonia, o sofrimento do que o Filho de Deus teve que passar para que hoje você pudesse ter essa liberdade de cultuar a Deus. Não há um mínimo, não há um senso de respeito, de gratidão por este ato que mudou completamente a história da humanidade. Ai, se não fosse a morte do Filho de Deus em nosso favor. Ai, se não fosse. Então, eu queria voltar um pouco no tempo e usar lá o livro de Ezequiel. Vocês abram comigo o livro de Ezequiel? Depois eu quero ir lá para Mateus também. Eu estou querendo encaixar essas duas palavras. Confesso que eu estou em oração desde a parte da manhã para me encaixar essa palavra, pedindo misericórdia. Mas Deus vai falar o que Ele quer falar. Amém? Ezequiel, capítulo 2. O profeta Ezequiel recebendo o chamado, recebendo a voz de Deus, sobre instruções acerca de quem Deus era, o que estava errado com o culto de Israel. Israel aqui é um povo especial, um povo separado, um povo incumbido de levar a palavra de Deus às nações, aqueles que estavam perdidos. Então Ezequiel é levantado por Deus para dar um fim na questão do falso culto, da idolatria do povo, do pecado do povo, que o povo estava cometendo e insurgindo contra Deus, desobedecendo as leis de Deus, desobedecendo e profanando e adulterando aquilo que era verdade para as nações. Então Deus chama Ezequiel para combater isso. Só que você vai ver aqui que não é fácil também a vida de Ezequiel. Por isso que nós vemos essas igrejas de porta larga, onde os profetas não têm coragem de tomar a palavra que Deus manda entregar ao povo. Então é gostoso estar na casa de Deus. É fácil, é superficial estar servindo a Deus, porque você não precisa de nenhum esforço. É claro que não precisa mesmo, já foi feito. Jesus fez todas as coisas. Mas há você a incumbência de ter que partilhar e de obedecer e de amar esse Deus com todo o seu coração. E nem isso o povo estava fazendo. Capítulo 2, ao versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo, não te insurjas como a casa rebelde,
abre a boca e come o que eu te dou. A primeira palavra que Deus dá diretamente a Ezequiel é: olha, profeta, não faças, não seja como esse povo que está vivendo contra mim, que está se injuriando, está desobedecendo. Você, primeiro profeta, não seja como eles, não se levante contra eles, como eles contra mim. Continua lá. Então, Ezequiel responde: vi que, eis que certa mão se estendia para mim, nela achava-se um rolo, um livro. Estendendo diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Bênção, prosperidade e vida financeira. Está aqui escrito isso. Então Ezequiel recebe de Deus o que o povo precisava de aprender, precisava de receber naquele momento. Talvez você veio para a igreja, muitas vezes, com esse sentido. Diga assim, não você diretamente, na primeira pessoa, mas na terceira pessoa que pode estar nos ouvindo também. Você busca Deus porque você quer outra coisa, mas a palavra de Deus é lamentações sobre este mundo, suspiros e ais e dores sobre esse mundo. Versículo 4, capítulo 3, Ezequiel: disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Você está indo, profeta? Você está aqui hoje, meu irmão? Porque não é difícil eu falar para vocês hoje. Vocês não são estranhos, alheios, é o que eu vou falar nessa noite para vocês. Olha, Ezequiel, você vai falar com um povo que entende, que sabe, que deve obedecer, que deve amar esse Deus. Nem há muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. O que Deus quer falar? Talvez se você pregar para um incrédulo hoje, para uma pessoa que blasfema até de Deus sem conhecimento, talvez ele se converta e esse povo não vai se converter. Se eu enviasse vocês a um estranho, talvez seria mais fácil. Mas Ezequiel, você vai falar com um povo que não terá desculpa. Você vai falar de uma coisa que é rotina, que diariamente eles devem e que diariamente eles foram ensinados, o livro da lei foi exposto a eles, desde Moisés. Você vê como é que nós somos duros? Vê como é que a igreja é obstinada, como é que o povo de Deus é obstinado? É Deus falando aqui. Não é o Silas falando, está escrito aqui. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer me dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Oh, meu Deus do céu, que povo duro. Meus irmãos, prestem atenção. Faça um paralelo aqui. É Israel. Israel estava pecando, estava cometendo vários crimes contra Deus. Babilônia estava cercando, sitiando. Já tinha levado alguma parte do povo. Jerusalém também ia ser tomada. Judá ia ser totalmente destruída. E Ezequiel vai e fala para o povo, se arrependam. As coisas vão acontecer, vocês vão ser levados cativos, muitos vão morrer. Mesma coisa no Brasil hoje. Olha a crise aí fora. Você acha que isso aí que está acontecendo é só por causa do PT, meus irmãos? Olha a igreja desse povo. Olha o que conduz esse povo. Olha essa igreja maior aqui, de nome maior. Olha a profanação do evangelho. Olha o que eles cantam, olha o que eles falam, olha o que eles ensinam. Então também é para o povo do Brasil hoje. Está sendo destruído, mas esse povo não vai te ouvir. Esse povo tem uma dura serviço, esse povo ia na igreja. Esse povo oferecia os sacrifícios. Eles estavam no domingo à noite na igreja. Eles iam oferecer holocausto. Mas só da boca para fora, o coração estava longe de Deus. Meu irmão, você pode enganar todo mundo, mas Deus você não engana. Você pode vir aqui, orar, chorar, falar bonito, cantar bonito, se ficar em temor e reverência, mas Deus você não engana. Era isso que estava acontecendo. Eles tinham vários deuses escondidos, deuses que eles se prostravam diante deles, Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Baal. Isso era escondido no seu coração, talvez esses deuses estão escondidos, você não está percebendo, mas Deus não tem como se enganar ele. Por que o profeta deve falar a verdade? Por que eu tenho que me comprometer aqui em falar a verdade? Doa a quem doer, e às vezes dói até em mim, deve doer mesmo em mim. Por quê? 16.
os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, sobre aqueles que são de Deus, sobre aqueles que conhecem a Deus. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disserdes para advertir do seu mau caminho, para salvar-lhe a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu o requerirei. Você está pensando o quê? Que vai ficar impune esse de Macedo aí? Ele fazendo apologia ao aborto? Ele concordando com o aborto? Você acha que vai ficar impune esses homens que dão aquilo que Deus não prometeu? Que oferecem aquilo para o povo que Deus não prometeu? Deus está falando assim: está vindo espada aí. Não, não está vindo espada não, você tem que ser feliz. Então, você que não está falando aquilo que Deus manda falar, é da sua mão que Deus vai requerer. Ele vai morrer, vai ser condenado, irá para o inferno eterno. Mas da tua mão vou requerer. Você é o responsável, cada um de nós aqui somos responsáveis de falar a verdade com o seu próximo, de pregar a verdade ao seu próximo. Olha, não vai ser gostoso, viu? Não vai ser bom para você. Você vai ficar sozinho, você vai ficar deslocado. Olha lá, que povinho lá. Olha que igreja, nossa, que coisa. Você vai ficar assim. Sabe, Jesus, por acaso, no capítulo 6 de João, pregou. Quer fazer parte? Você quer me seguir? Vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. 120 discípulos abandonaram, ficaram só os 12 com ele. Duro esse discurso. E Jesus falou: Pedro, você também não quer ir? Não, pode ir, rapaz. Tinha 12. Os maiores sermões foram pregados para 12 pessoas. A multidão, meu irmão, é ilusão. A numerolatria, isso é coisa de ímpio. Sabe, então você fica sozinho. Vai ficar desprezado, né, irmão Geraldo? Vai ter que sair do serviço, né, William? Vai ter que deixar muitas coisas, porque você está querendo falar a verdade. Mas de Deus, em Deus, você será agraciado, será recompensado, você será salvo. Continuando aqui, no versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça, vocês aqui hoje, nós aqui hoje, e fizer a maldade, e se eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerirei. 21, para terminar. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. A gente não tem como negociar o evangelho. Não tem como negociar. Hoje não vou falar isso não, porque o povo não vai querer me ouvir. Não ouça. Está escrito aqui: esse povo não vai te ouvir. Esse povo é duro, esse povo é terrível, ele não vai te ouvir. Eles vão concordar que está certo, mas não vai te ouvir. Olha aí, irmão, olha esse povo aí. Olha a situação desse povo, dos cristãos aqui, os justos, cometendo iniquidade, cometendo transgressão, e Deus avisando. E Deus levantando profetas. Infelizmente, os profetas hoje realmente são poucos, né? Meus irmãos, o que eu quero colocar como introdução na palavra hoje, existe duas coisas. Existe cristãos que são ativos e tem os passivos. E eu vou te falar uma coisa: muitas vezes Deus manda nós sermos passivos. Deus não manda você fazer algo, você faz. Deus manda você fazer algo, você não faz. Existe dois polos aqui, o negativo e o positivo, para nós seguirmos. Quem disse que você tem que morrer por alguém? Alguém está falando isso? Não, não tem que morrer por ninguém. Dar a sua vida, não tem isso. Jesus já fez isso por nós. E só Ele podia fazer. O seu sangue não pode cobrir nenhum pecado. O sangue dele nos purificou de todo pecado. Mas há questões, há obrigações, há ensinamentos que são desprezados. Por isso você está sofrendo tanto. Por isso que a igreja está tão fria, tão sem sentido, tão sem vigor. Então esse homem aqui, esse homem foi levantado, como em 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala: nós somos como embaixadores de Deus, clamando a vocês, ensinando a vocês, exortando a vocês, porque vocês agora nasceram de novo. Abra lá para mim comigo, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Paulo estava falando para a igreja de Coríntio. Era uma igreja. Olha o capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Deus está derramando sua graça. Deus está dando perdão. Deus morreu na Páscoa. O vitupério de Cristo foi feito. Nós estamos usando de libertinagem da graça. Nós estamos usando a graça de maneira profana, promíscua. Por isso que está aí esse país padecendo, afundando, o desespero tomando conta do mundo inteiro. Olha os Estados Unidos. O que está virando aquele país? Um país cristão, protestante. Um dos maiores momentos que o evangelho teve foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra. Olha o que virou. Olha a Alemanha acabou. Estão começando a colher os frutos. Nosso país está começando a colher os frutos. Porque nós temos 50 milhões de cristãos no Brasil. Não era para ser assim. Por que é assim? Mas Israel era totalmente santa, era um povo separado. E por que estava daquele jeito? Porque abandonaram. Porque desprezaram o caminho do Senhor. E Jesus, vamos agora lá no texto que eu queria falar com os irmãos. Mateus 26. Tenho meditado nesse capítulo. E Jesus nos instrui, meus irmãos. E eu quero usar aqui esse texto para dar alguns alertas para nós nessa noite. Para que nós possamos despertar Mateus 26. Remir o tempo. Tomar cuidado. E o cuidado é tão extremo nesse capítulo, como é hoje, nesse século, na sua vida. Olha as crianças sendo ensinadas a ter relação sexual desde os seus primeiros anos de vida, 7, 8 anos. É isso que a sociedade quer imprimir nas crianças. É isso que é uma lei que circula no nosso país. A pedofilia, o homossexualismo. Às vezes as coisas estão tão difíceis, está tão terrível, é uma hora de trevas, e nós aqui brincando, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. É sério. Então nós temos que fazer um teste, se nós estamos em Cristo Jesus. Quero ler aqui o versículo 14. Versículo 14 do capítulo 26 de Mateus. Então um dos 12 chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Ele está falando de Jesus Cristo. Olha, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? Se eu abandonar? Os sacerdotes ali, então, diante daquela circunstância, de um seguidor de Jesus, recebem uma proposta: o que vocês podem me dar se eu deixar Jesus? Sabe a recíproca do mundo, né? O que o mundo pode te dar, meu irmão? O que você está pedindo para o mundo para abandonar a igreja? O que falta para você abandonar? O que falta de vez mesmo para você negar Jesus? Porque é isso que está acontecendo. Você está seguindo Jesus como Judas aqui. Seguiu 3 anos e meio, aprendeu, ouviu o milagre. Se me aparecer uma oportunidade melhor do que essa aqui, eu deixo. Quanto você quer? O que você quer? Você estava dentro da casa de Deus? Não estou falando para estranho aqui, estou falando para o povo de Deus. Estavam ouvindo o evangelho. Os maiores sermões. Jesus então começa a ceia. Faz lá a preparação, começa a servir a ceia. No versículo 24. E ele fala: o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem é o Filho do Homem, do homem que está sendo traído. Melhor que fora não ter nascido. Aquela hipocrisia nossa, né? Judas, por acaso sou eu? Por acaso sou eu que estou te traindo? Era ele que tinha traído. Era ele que tinha oferecido. Por acaso sou eu? Então Judas fala assim: acaso sou eu, mestre? Olha a vergonha. Olha a insensatez, nós estamos ouvindo o evangelho. É assim, é assado, é por esse meio, é por esses planos, é desta maneira que devemos seguir a Jesus, e nós estamos, de certa forma, atraindo. E quando nós lemos algo que vem contra nós, ainda se pergunta: sou eu por acaso? É lógico que é você. Tu está dizendo isso. O que foi que o William falou no começo aqui? Você não deve nada para os outros. Está preocupado com o quê? Se você está fazendo a coisa certa, você não tem que temer nada. Mas uma mente perturbada, uma mente confusa, uma mente que trai, uma mente que mente, está sempre perturbada.
Meus irmãos, toma cuidado. Você não foi chamado para ser Judas. Você não foi chamado para ser Judas, para entregar o mestre por qualquer coisa. Por dinheiro, por fama, popularidade, por gozo, por saúde, por beleza, nada disso. Tudo isso é vã, tudo isso é passageiro. Versículo 31. Aí vamos começar agora as atitudes passivas e ativas de Pedro e de Judas, principalmente de Pedro. Então Jesus disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós na Galileia. Jesus está ensinando aqui, olha, eu vim para isso. Eu nasci para isso. Para quê? Para salvar você. Para ser pendurado no madeiro, para servir como expiação. Eu me ofereço, ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. E ele ensinando, é hoje. Que vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. E é normal que isso acontecesse. Porque está escrito. E era necessário que acontecesse. Mas não se perturbem. Eu irei atrás de vocês na Galileia. Ele quer dizer assim, deixa que eu morra, né? Deixa, eu vou morrer. Eu vim para isso. Vocês não podem fazer nada. Uns capítulos atrás, Jesus falando que importava que o Filho do Homem fosse esbofeteado, fosse traído, fosse conduzido, fosse morto. E depois de 3 dias ele ressuscitaram. Pedro falou, de maneira nenhuma. Ele arreda Satanás para trás. Eu vim para isso. Você só pensa nas coisas da terra. Quer dizer, Jesus estava ensinando. É necessário, Pedro, que eu faça isso. Aí a resposta de Pedro. Disse Pedro, ainda que venhas a ser tropeço para nós, nunca o serás para mim. Replicou Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Sabe a soberba, o crente soberbo? O crente arrogante? Não. O senhor pode falar isso, mas eu não, eu vou. Dá até para entender o que Pedro quer falar, né? Não, mestre, não é possível. Mas Jesus estava falando, eu vou morrer. Eu preciso de morrer. Fiquem tranquilos, vocês vão ficar dispersos, mas eu vou atrás de vocês. Então me esperem. Mas Pedro, com a sua arrogância, com a sua soberba, não de maneira nenhuma, eu vou para a morte contigo. Pedro, você acha que você pode fazer alguma coisa por tua vontade? Sem mim nada podeis fazer, Pedro. É minha vontade, você não tem força em si. Irmãos, vocês não têm força em si. Vocês não são nada, vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês aqui. E isso é uma verdade tão nua e crua que nós deveríamos temer. Você não está entregue às trevas, Deus te trouxe aqui. Não é porque você quer que você está aqui, Deus te trouxe aqui para 2 coisas. Para salvação, para condenação. Ou para cheiro de morte ou cheiro de vida. Então não há nada de bom em Pedro. 33, 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eles estavam se opondo às Escrituras. Muitas vezes, indiretamente, nós se opomos àquilo que Deus quer fazer, o plano de Deus. Deus está tratando você de uma maneira, está tratando alguém que você conhece de uma maneira e você quer interferir no trabalho de Deus. Mas Jesus não falou? Você acha que Jesus veio na terra para perder tempo? Para ter dúvida? Para achar assim, eu vou fazer isso, mas eu não queria. Não, Jesus sabia que ia fazer. Mas por falta de cuidado, falta de vigilância, falta de atenção nas Escrituras. Sabe por que o povo é analfabeto, biblicamente falando? Porque o povo não lê a Bíblia. O povo não conhece a Escritura. Tem preguiça, é cansativo ler isso aqui. Isso aqui não tem interesse. Por isso que tropeça em muitas pedras. Continuando a leitura. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmanes e disse aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita como o Senhor quer, mas seja feita a tua vontade, como tu queres, e não a minha vontade. Irmãos, há necessidade de abrir um parênteses aqui. A instrução que nós temos é que, muitas vezes,
As pessoas falam que Jesus estava com medo de ir para a cruz. Ele estava com medo de morrer. E também nós temos uma outra instrução que fala que ele não queria se tornar pecado. Ele se tornou pecado no nosso lugar também, isso também. Mas também há uma outra linha de pensamento que foi necessário que Jesus se moldasse à sua imagem. Ele tomou o seu corpo, a sua forma de homem, homem de dores, homem que foi tentado em todas as áreas, mas nunca pecou. Ele, questionando Deus, ele se pôs como assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Meu irmão, você homem, você mulher, quantas vezes você já orou a Deus: Senhor, me ajuda, misericórdia? Não na fragilidade assim, eu não quero morrer para salvar aqueles, dá um jeito. Não, não era isso. Mas ele teve que se esvaziar e se encher da nossa personalidade, que é o humano, é o homem. Esse temor, esse medo, não da morte, mas do que ele ia passar. Porque ele não podia ser um robô, ele não podia chegar assim: Senhor, vou morrer, tá bom, tá tudo certo. Não, ele teve que se esvaziar, ele teve que provar para o diabo, para o inimigo, para o pecado, que ele era como um de nós. E não pecou. E não fraquejou. Ao contrário de Pedro, que nós vemos aqui, voltando ao capítulo 40, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou dormindo. Pedro, eu não vou para a morte com o Senhor. De maneira nenhuma te deixo. Bastou alguns minutos, talvez alguma meia hora. Voltou, o Pedro estava dormindo. Mas você não falou, Pedro, que você ia para a morte comigo? E eu falei que ia ser hoje, que estava pronto, estava próximo a minha partida. Você vê como é que a soberba cai rápido, meus irmãos? Vê como é que aquele altruísmo, aquela autoconfiança se destrói? Se Deus tirar a graça que está em você, não precisa de muita coisa, você abandona Ele rapidinho. Porque você é dependente de Deus, não é dependente de você. Se Deus não te sustém, você realmente sai daqui fazendo coisas terríveis nessa noite. Estava junto com Jesus, não estava com o Silas aqui, o pregador falho, o William, o pregador falho. Estava com o mestre, 3 anos e meio, catequizando, doutrinando, ensinando, mostrando os mistérios, se revelando. Um corpo glorioso no monte da transfiguração. Dormir. É você. Jesus está falando assim: ó, vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto. Vocês entenderam a mensagem. Vocês vão ser salvos. Mas vigia, porque a carne é fraca. O vosso inimigo, o adversário, ele está aí pertinho de você para te derrubar, para te atingir. Então vigie. Como é que eu vigio? Conheça a Escritura, leia a Escritura, ore, se dedique a Deus. Não perca tempo com o mundo. Não se amolde ao mundo, se amolde a Deus. Vigie. Era isso que Pedro tinha que fazer. Vigiar. Fica aqui comigo. Eu vou morrer daqui a pouco. A minha alma está entristecida. A minha alma está profundamente angustiada. Você vê como é que a gente é tão profano, a gente não percebe com Deus? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vamos passar para frente. Tornou novamente a retirar-se e orou, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mais um pouco para frente, o versículo 45 agora. Então voltou para os discípulos na terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Vocês não estão entendendo? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue das mãos dos pecadores. Levantai e vamos. Quer dizer, levantem. Lembra que eu te falei que eu vou ser ferido? Corram, saiam daqui. Às vezes estavam dormindo. Vocês não estão entendendo, meu irmão. O pecado está batendo na tua porta, você está brincando com o pecado. Deus está falando: não faça isso, você está dormindo. Ainda está aqui? Você não está vigiando? Você está aqui ainda. Eis que o traidor se aproxima, e Jesus estava querendo, talvez Jesus fosse assim, que Jesus ainda estava falando, chegou a multidão. Jesus, acorda, vai rapaz, eu vou ser traído, desperta. Eu não quero perder nenhuma ovelha, como ele não perdeu das minhas mãos. Eu não quero perder. Estava saindo, falando ainda, chegou Judas e beijou o mestre, mostrando quem era aquele que era o mestre, quem era Jesus. E Pedro, cheio de si, pegou a sua espada, aquele que estava dormindo, arrancou a orelha de um criado do sumo sacerdote. Imediatamente Jesus falou assim, 52, então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, pois todos que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Acaso vocês pensam que se eu não quisesse, eu não rogava ao Pai? Ele mandava uma legião de anjos aqui, matava todo mundo, 12 legiões de anjos. O que acontece, meus irmãos?
Jesus foi profetizado que ele ia ser levado como ovelha muda ao matadouro. Uma ovelha resiste quando é conduzida? Uma ovelha relincha? Machuca alguém? Não. A ovelha é o animal um dos mais dóceis, mais passivos que tem. E como é que ele ia querer fazer uma revolução naquele momento, na hora da traição dele? Então a profecia não ia se cumprir. Então, por causa da nossa ignorância, muitas vezes Deus não cumpre muitas coisas na nossa vida. Porque nós queremos sempre meter a mão, fazer do nosso jeito, botar a espada no meio. Você está querendo morrer, Pedro? Você está querendo usar a espada? Eu vim dar a minha vida, não quero guerra, porque se eu quisesse, eu mandava 12 legiões aqui, mais de 100 mil anjos. Se eu quisesse, eu não quero isso. Eu vim com outro propósito. Então, acho que a gente pensa que Deus é um Deus assim. Ah, mas por que ele fez assim? Era necessário para que se cumprisse as Escrituras. Nós estamos vacilantes, meus irmãos. Nós queremos agir pela carne, pelo braço da carne. Vai dar tudo certo, eu não preciso de orar, eu não preciso de jejuar, eu não preciso estudar a Bíblia, vai dar tudo certo. Vai nada, meu irmão. Aí na hora da dificuldade você vai pegar a espada e vai matar quem está perto de você, e vai morrer, vai para o inferno junto com ele. É pelo Espírito, meu irmão. É conhecendo a Deus. Foi assim que Pedro fez. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos deixaram e fugiram. Entenderam, discípulos? É necessário que se cumpra as Escrituras. A morte de Jesus era necessário que fosse daquele jeito. Nós não podemos interferir. Errais por não conhecer as Escrituras. Elas te darão entendimento, te darão poder para você agir na sua casa, na sua escola, na tua faculdade, no seu trabalho, porque você não conhece, por isso você está querendo usar a espada. Você não está sendo manso como Jesus. Como o Diego falou, você não está sendo moldado à imagem de Jesus, está sendo moldado ao mundo, aos ímpios. Você não está vigiando. Você está sendo levado. E muitas vezes influenciado por este falso evangelho, como era no tempo de Israel. Não aceita isso, não, crente não é trouxa. Não é trouxa por quê? Não, se vir falar, eu dou mesmo. Jesus mandou dar outra face, não dar uma bolacha na cara dele. Se vir de roubar a tua capa, dá a túnica, falaram. Que é isso, meu irmão? Que evangelho é esse? Por isso está aí, esse jeito aí. Ó. A política e a igreja, qual a diferença hoje? Mesma coisa, poder, ganância, dinheiro, mesma coisa. Como era no tempo de Israel. Então Jesus é levado como uma ovelha ao matadouro. Ele não abriu a boca, ele teve que se esvaziar, ele teve que ser uma pessoa, como cordeiro, mudo, levado com seus tosqueadores, aqueles que estavam aferroando ele. E os que prenderam Jesus, 57, levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote. Mas Pedro, 58 agora, mas Pedro seguia longe até o pátio do sumo sacerdote. E eles tentaram, versículo 60, e não achavam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal, compareceram duas, afirmando que Jesus disse, esse falou que ele destruiu o templo em 3 dias e ia reerguê-lo. Quer dizer, não acharam dolo em Jesus. O acusaram sem causa. Jesus foi perfeito, meu irmão. Não conseguiam tramar alguma coisa com todas as suas mentes perversas daquele tempo, não conseguiam pegar Jesus, não conseguiram pegar no imposto, não conseguiram pegar na mulher adúltera, não conseguiam pegar em nada. Aí inventaram que ele falou que ele destruiu o templo de Moisés. Ele estava falando do seu templo, esse templo, o verdadeiro templo. Aquilo era a sombra do templo verdadeiro. Destrua esse templo, em 3 dias eu ressuscito. Aí usaram esse pretexto, e Caifás, o sumo sacerdote, falou assim, blasfemou, não precisa mais nada. E é interessante que esse julgamento de Caifás e depois de Pilatos, ele tipificava o nosso julgamento. Ele tipifica o julgamento eterno diante de Deus. Nossos pecados foram colocados em quem? Em Cristo Jesus. Ele era então, verdadeiramente então, culpado. Ele tinha pecado. Ele tinha feito coisas terríveis. Porque eu estava nele. Então, diante do tribunal eterno, ele não pôde abrir a boca. Ele se colocou diante do tribunal humano, tipificando o eterno na sua pessoa. Você está entendendo? Por que ele teve
que ser conduzido dessa forma, ele não abriu a boca de maneira nenhuma quando acusavam ele. Ele podia muito bem falar, não, eu não menti, eu não pequei, eu não fiz nada, mas você estava nele ali. É você que estava sendo morto naquele lugar. É você que ia ser morto na cruz do Calvário. Por causa da espada, pela espada de Deus, quando desceu sobre nós. Porque era nós que estávamos em Cristo. Então Cristo não podia abrir a boca. Ele não podia reclamar. Ele foi levado como uma ovelha muda aos seus tosqueadores, ao matador. Somente na hora que ele falou, que o Caifás, o sacerdote, falou assim, conjuro-te, no versículo 63. O sacerdote disse, eu conjuro-te pelo Deus vivo que digas, tu és Cristo, o Filho de Deus? Então ele teve que responder, sim. Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado ao lado do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Imagina que tapa na cara. Que tapa na cara deu no sacerdote. Imagina uma pessoa quando ela está enfurecida com você, sem razão, sem causa, e você fala a verdade para ela. Aí que ela fica mais furiosa ainda. Porque muitas vezes, quem acusa alguém, quem usa de mentira contra alguém, quando você fala a verdade, é como se estivesse atiçando, né? E vocês verão. Aqueles que transpassaram Jesus verão. Todos eles, todos os homens e todas as eras verão. Aqueles que estão agora buscando outro Deus, desprezando esse Deus, verão aquele que foi transpassado. Meus irmãos, vamos entrar em Pedro 69, meus irmãos, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse-lhe, também tu estás com Jesus o Galileu. O Pedro, que se gloriou, que se vangloriou, disse, ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Você é crente? Não. Talvez você vá numa entrevista de trabalho, talvez você vá em algum lugar, uma pessoa te encontra lá, mas você não é crente? Não. Porque você falar que é crente, muitas vezes você vai perder a vaga de emprego, né? Jesus estava sendo julgado ali, as pessoas estavam, a multidão estava afluindo, e Pedro acompanhando de longe. Você também não é crente? Você não, não, eu não. Se fosse só isso aqui, era injustificado. Sabe quem perguntou para Pedro isso? Foi uma criada, uma mulher maltrapilha, uma escrava, perguntou, mas você não é crente também, irmão? Não. Não foi um soldado, não foi um centurião, não foi assassinos. Foi uma pessoa que não tinha nem voz. A mulher naquele tempo, era muito difícil as pessoas confiarem na mulher, na voz da mulher, a cultura daquele tempo. Então, não era ninguém, e Pedro negou facilmente. Você vê como é que a gente nega a Deus, Jesus, facilmente? Não precisa de muita coisa. Vamos para o culto hoje? Vamos nada, pai, tem uma festa lá, culto, igreja tem toda hora. A gente nega facilmente Jesus. Continua aqui, 71. E saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Juro por Deus que eu não conheço Jesus. Eu juro por Deus. Jurou por Deus? Não jureis por coisa nenhuma, nem que há na terra, nem no céu. Não pode jurar. Se você jurar, meu irmão, você está perdido. Você vai ter que cumprir esse juramento. As trevas de Pedro se aproximou. E se aproximou. E se aproximou. Estava ficando terrível o acanto de Pedro. Continua um pouquinho. Logo depois, 73. Logo depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Rapaz, essa roupa sua é de crente. Você é crente sim, rapaz. Seu jeitinho é de crente, te denuncia que você é crente. Está na cara que você é crente, rapaz. Você estava com Jesus sim. Olha a resposta de Pedro. Então começou a ele praguejar, a xingar, a zombar, a falar palavrões do baixo escalão. Eu não conheço esse miserável, esse filho do diabo, Satanás. Não, imagine, meu irmão, ele estava com Jesus há meia hora atrás. Você está entendendo o que você pode se tornar daqui a pouquinho, quando sair dessa igreja? Se Deus tirar a tua graça de você? Você começará a praguejar, não conheço, nunca fui crente, eu odeio crente, eu odeio esse Jesus. As trevas estavam consumindo Pedro. Muitas pessoas estão consumidas de trevas, estão dentro da igreja. Estão praguejando com as suas vidas, não estão percebendo. Vivem de uma maneira que
como se estivesse escorraçando o Filho de Deus. E as pessoas vêm falar de ovo de Páscoa na Páscoa. Homem de dor. Nem nesse momento teve um que ficou ao lado dele. Verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. E nós somos chamados à igreja para dançar, pular e ficar rico. A viver uma vida como se não existisse Deus. Meus irmãos, então Pedro se lembrou, então começou a ele praguejar. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Imediatamente o galo cantou. Imediatamente ele se lembrou. Imediatamente o Espírito Santo começou a operar a remissão de Pedro. Imediatamente. Porque Pedro lembrou da palavra de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Essa palavra, quando o galo cantou, ele lembrou dessa palavra de Jesus. Você vê que o plano de redenção, a salvação, a expiação, que efeito, um efeito, antecipado da crucificação já estava operando em Pedro. Jesus já estava perdoando ele, antes mesmo de ser crucificado, trazendo remissão dele. Então ele ouviu, e saiu dali e chorou amargamente. Em Lucas fala assim que, quando o galo cantou, Jesus fixou o olhar para Pedro, e Pedro viu na hora e lembrou. Se Jesus tirar o olhar sobre você, meu irmão, você está totalmente em trevas. Pedro teve a graça de Deus, que Pedro teve a visão dos céus, teve Jesus olhando para ele, fez que, o Espírito Santo fez que ele lembrasse da promessa de Deus, você vai me negar. Então ele chorou amargamente, saiu daquele lugar chorando. É necessário que nós observemos quantas vezes nós temos negado a esse Deus. É necessário que nós olhemos para a palavra de Deus e busquemos nele refúgio, e busquemos arrependimento imediatamente. Meus irmãos, esse Judas que o traiu, continuando o capítulo, ele sentiu remorso, não sentiu arrependimento, ele quis se justificar. Ele foi até os sacerdotes e pegou as moedas e falou assim, olha, eu não quero isso porque vão matar um inocente. Sabe o que eles falaram? O que nós temos com isso? O problema é seu. Quem mandou você se entregar? Quem mandou você trair esse Jesus? Nós não temos nada com isso, isso é entre você e ele. E atirou as suas pedras no templo. E os sacerdotes, como os de hoje, aparentemente parecem ser piedosos, pegaram aquelas moedas, não é certo que a gente pega essas moedas. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar alguma coisa para enterrar, vamos comprar um terreno para enterrar as pessoas, os estrangeiros, quando passarem no nosso país. Aparentemente estão fazendo coisas boas aí fora, né? Aparentemente. Esse campo foi profetizado por Jeremias, foi profetizado por Zacarias. Ele é chamado campo de sangue. É um campo de oleiro, um campo onde uma pessoa fazia vasos, quando usava carvão, então a terra ficava infrutífera, não servia para mais nada. Sabe onde você está colocando seu dinheiro, meu irmão? Num campo que não vale para nada. Você traiu Jesus e quer se justificar diante de Jesus, comprando um campo de sangue, comprando um campo do oleiro, onde não vai frutificar, onde não vai nascer nada, só sepulcro, só pessoas mortas estarão ali. Esse é o preço de quem trai Jesus. Então Jesus não usou de misericórdia com Judas, não houve arrependimento em Judas, para que se cumprisse também as Escrituras, é claro. Mas em Pedro foi tão ruim como ele, foi tão traidor como ele, Deus usou de misericórdia com Pedro. Deus está usando de misericórdia com a sua igreja na terra. Deus está usando de misericórdia com o seu povo, chamando o seu povo, escutem o galo cantar, escutem o que eu estou falando, arrependam-se, voltem-se, vigiem, cuidado, sejam ativos na obra de Deus, sejam perseverantes. Os dias são maus, meus irmãos. A igreja é uma menina dançando para lá e para cá, não tem compromisso com nada. Não se dá o luxo nem mesmo de orar a Deus para pedir misericórdia. É necessário, meus irmãos, você acha que Deus está preocupado? Quantas pessoas vão ser salvas? Ele vai salvar aqueles que forem fiéis. Você tem sido fiel a Deus? Tem buscado ser fiel a Deus? Fiel no sentido assim, Senhor, eu me submeto debaixo do seu senhorio, é o Senhor que é o Todo-Poderoso, eu não sou nada, misericórdia, me ajuda, eu sou fraco. Quer medir a sua fé? Você acha que é fraco? Você não é fraco, você é muito forte. Se você fosse fraco, você estava orando, você estava chorando, você estava meditando na palavra de Deus. Os fracos fazem isso, os fortes não.
Então você é forte. A igreja nossa é forte, não vejo na televisão, não vejo nos programas, não vejo em lugar nenhum campanha para oração, campanha para buscar Deus, campanha para se esvaziar, não vejo isso. Eu não vejo aqui na igreja, na quarta-feira, ninguém orando. Ninguém, está tudo forte, a igreja está forte. Está tudo como Pedro. Na hora que apertar, todos negarão Jesus. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Há tempo, meu irmão. Ouça a voz do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Deixe essa vaidade, essa inércia e se lance aos pés do Senhor. Jesus falou assim: Pedro, Satanás quis ir andar com você, mas eu roguei ao Pai. Sabe o que Jesus fala sobre nós? Silas, Aline, Andréia, todos nós. Satanás quer ir andar com você, mas eu roguei ao Pai. Vocês não vão se perder, mas quando vocês se converterem, ajude os seus irmãos. Nós precisamos se converter, meus irmãos. Nós precisamos ser como Pedro, acordar, desperta. Nós estamos somente negando Jesus. Como é que nós vamos salvar aqueles que estão à nossa volta? Se a gente não cuida nem de nós, nem da doutrina, como é que a gente vai pregar para alguém? Olha a sua família se perdendo, olha os seus filhos crescendo, olha aí, olha ali nessa criança no seu colo, olha as minhas filhas. Acorda, meus irmãos. O evangelho nunca foi brincadeira. Não é brincadeira, é muito difícil. O reino dos céus é tomado com muita violência. Se estão dando açúcar para você, cuidado, essa oferenda é Satanás que está dando. É com muita dificuldade. Quem não renunciar ao mundo, quem não negar o mundo, quem amar o mundo, é inimigo de Deus. Ame a Deus. Viva no mundo como se não vivesse. Viva nesse mundo, não para você, mas viva para a glória de Deus. Aceite o convite de Isaías 58. Vinde e comei todos vós, sem preço, sem dinheiro. Alimentem-se, desfrutem do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Por esta graça, Pai, por este momento que o Senhor tem permitido, Pai, que nós possamos falar dessas verdades. Senhor, trabalhe no nosso coração. Deus, tira esse espírito, Pai, de covardia e de soberba do nosso coração. Nos faça baixar as frontes, Senhor, se curvar diante da sua soberania, ser homem e ser mulher de verdade, que não teme, Senhor, que não, Pai, teme o homem, mas teme o Senhor, em desagradar o Senhor, que os homens não nos vejam, Pai, como os desprezados, Senhor, mas pelo Senhor nós seremos, Pai, agraciados, Pai, se continuarmos buscando a Tua face, nos humilhando, Senhor. Deus, que cada coração, Senhor, nessa noite, Senhor, seja influenciado pela voz do Teu Espírito Santo e veja que a sua morte, Senhor, não foi por homens fracos e tolos, Pai, que não conhecem a Ti, que não amam a Ti, porque esses tais não entrarão no seu gozo, Pai, porque são e cometem, Pai, iniquidade, Senhor. Meu Deus, nos ensina a ser mansos e humildes, Pai, atuantes, Pai, verdadeiros, Senhor. Tem misericórdia de nós, ensina-nos, Pai. Nós somos tão frágeis, Senhor, porque nós não somos nada. Se o Senhor se afastar de nós, nós pereceremos, Pai. Muitas vezes queremos falar aquilo que nós não podemos fazer. Nos ensina, Pai, a baixar o tom, a descer do pedestal, Senhor, se curvar diante da sua face. Deus, ai de nós se nós não falarmos a verdade, Senhor. Ai de nós, Senhor. Ai desse povo, Senhor, se não quiser a verdade. Deus, salva-nos, Pai, nós seremos salvos, em nome de Jesus. Amém.